Amém. Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, mais uma vez juntos, para compartilharmos a palavra do Senhor. Deixa eu só te dar alguns anúncios. Nós estamos fazendo o culto de hoje, apesar de termos o nosso culto da virada de amanhã, mas para não quebrarmos a campanha, ou para darmos a você, quer aqueles que podem estar presentes ou aqueles que estão aí online, né? Presentes, mas online, dá a oportunidade a você de prosseguir na sua campanha e de ver o seu milagre ou a intervenção divina acontecendo. Mas amanhã, a partir das 22 horas, ou seja, 10 horas da noite, nós vamos estar aqui iniciando o nosso culto da virada, ok? Logo aí com 15, 20 minutos no máximo do dia 1º, você já vai estar sendo liberado. E eu acredito que muitas pessoas acabaram trocando o culto de hoje pelo de amanhã, certo? Grande parte dos membros da igreja moram distantes aqui, e eu acredito que tenham, né, por não estarem fazendo a campanha, acabaram tomando essa opção. Mas amanhã, 22 horas, eu queria me perguntar, pastor, é para vir de branco, certo? Normalmente, até ano passado, eu dei essa, mas você fica à vontade, quer vir de branco, né? Você quer vir de amarelo, de vermelho, certo? Mas se você quiser colocar uma camiseta branca, eu acho que não tem muito esse negócio de cor para mim, não é? O negócio é você vir no culto. Mas você quer, pastor, mas se tiver todo mundo de branco, vai parecer assim um trabalho espírita, um negócio assim. É porque a gente não sabe o que faz, né? Você pinta a igreja de branco, é um negócio espírita. Você pinta de preto, é o Satanás. Você pinta, eu nem sei, tem que ter uma igreja assim incolor, para ver se agrada todo mundo, né? Mas o importante é que você esteja conosco, porque nós vamos lançar palavras proféticas para 2021, e acreditamos que 2021 vai ser o melhor ano da nossa igreja, o melhor ano da nossa família, o melhor ano dos nossos negócios. Se tem Covid, se não tem, se tem crise, se não tem, se é direita, se é esquerda, se o diabo está se levantando, Deus é do nosso lado, Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero que você entenda que você veio a esse mundo para lutar. Vida mansa não tem para ninguém, meu irmão. Se você acha que pastor, para mim está muito difícil, menino, vem conversar comigo, que eu vou te dar umas informações de gente que provavelmente está bem pior que você, e você vai ficar tão alegrinho. Ok? Então não há nenhum complô contra você, o inferno, o inimigo se levantou. Pastor, o inimigo está furioso contra mim. Não, está furioso contra todo mundo. Eu já falei isso aqui, esse dia, depois de um culto, a irmã falou comigo, olhou para mim nos meus olhos, e veio assim no manto, já mandou logo, pastor, tem uma revelação, o diabo está furioso com o senhor. Mas com aquela cara de quem queria me botar medo. O que ela não sabia é que eu sabia da real situação. E aí eu olhei para ela e falei, irmã, ele está furioso com a senhora também. Aí ela me olhou, mas como assim? Então a função do diabo é roubar, matar e destruir. Deixa eu te dar uma noticiazinha para você que está começando agora. Pastor, o diabo é assim, se eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Não rola. Certo? O negócio dele é roubar, matar e destruir. Você tem algo que ele detesta, a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Então nós viemos aqui para lutar. Muitos de nós estamos vivendo um momento de adversidade, mas fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Certo? E nós vamos ofertar neste momento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, verso 1, isso aí, Gênesis 4, verso 1, vou dar uma palavra pequenininha, para você ir embora mais cedo hoje, mas essa é só a palavra da oferta ainda.
Gênesis 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós vamos ofertar neste momento, e uma das coisas que tratamos aqui é: você é muito mais importante do que o que você traz no bolso. Para nós, a sua presença aqui conosco é muito mais importante do que o valor monetário que você pode ofertar, porque a sua oferta tem muito mais a ver com o seu futuro, com a sua vida, do que propriamente com a igreja. Porque é muito simples. Aqui amanhã eu vou dar um pouco das estatísticas de tudo que fizemos durante este ano, no projeto Recomeçar, um ano de pandemia, onde nós, mesmo nesse ambiente, certo? Fora todos as despesas que temos, pagamos quase R$500 mil de reais para quitarmos o nosso terreno. E tudo isso com a fidelidade de cada um de nós. Porque para nós aqui, o importante é ensinar você a ser fiel. Eu queria que você prestasse atenção antes de ofertar no que diz esse texto. O texto diz que Adão e Eva têm o seu filho primogênito, seu nome Caim. É ele que vai servir de referência para seus irmãos. Ele é o primogênito. Logo em seguida nasce Abel. O texto diz que um é pastor e o outro é lavrador, e é perfeitamente fácil entendermos essa dinâmica, certo? Nós temos, para que as refeições sejam completas, para que aquela família seja bem nutrida, nós temos, aquele que vai trazer, com aquilo que traz do campo, o carboidrato. Nós vamos ter aquele que vai trazer da carne. Ou quando nós olhamos, me parece que a perfeição está até nesse momento. Mas o texto diz que Caim vai trazer uma oferta para Deus. E quando Abel vê Caim trazendo uma oferta, ele também vai trazer a dele, porque seu irmão mais velho lhe serve de referência. Mas quando eles colocam o produto da sua oferta, aquela oferta está sendo entregue para Deus. E provavelmente, apesar do texto não ser explícito, pelo menos aqui, a aceitação vai vir através do fogo. A oferta que queimar, como disse o profeta Elias no Carmelo, ela vai revelar a aceitação e a manifestação de Deus. Está lá
a oferta de Caim e a oferta de Abel. Os dois ofertaram. Se você acha que a oferta de Caim foi melhor do que a de Abel, ou a de Abel melhor do que a de Caim, não é isso que a Bíblia vai revelar aqui. Aqui o problema não é a oferta. A oferta vai simplesmente determinar o coração do ofertante. Preste atenção que desta oferta não se fala de prosperidade. Aliás, o que ofertou de forma correta acaba até morto depois de ofertar. Quando nós olhamos para esse ambiente da oferta, não há nenhuma perspectiva de se enriquecer, não há nenhuma promessa, pelo menos nesse texto aqui, porque como é o primeiro momento que nós vamos ouvir a Bíblia falar de oferta, ela tem o propósito de falar do real poder da oferta, que é a gratidão do coração do ofertante. Então, neste momento, as duas ofertas estão postas. A obrigação dos dois ofertantes, elas foram cumpridas. Ninguém se apresenta diante de Deus de mãos vazias. Mas agora Caim botou a oferta dele e Abel colocou a sua oferta. Só que aquele cujo qual vai receber não está olhando para aquilo que foi posto, e sim para quem colocou. E quando Deus olha para Caim, ele não gosta do que vê. E se ele não gosta do que vê, a oferta de Caim vai ser rejeitada. Para sempre? Não, naquele momento. Naquele momento há uma rejeição de Deus por causa da postura do ofertante. O que indica que antes de aceitar a oferta, Deus aceita o ofertante. Quando os dois estão olhando, a oferta de Abel começa a queimar. Ela começa a pegar fogo. Não há indícios de que há testemunhas. Não há indício de que Caim poderia se sentir envergonhado mediante aquilo que aconteceu. Só que o semblante de Caim se fecha, e provavelmente o de Abel se abre. Abre porque foi aceito. Abre porque sabe com que coração e com que propósito ele está fazendo aquilo. E o texto diz que Caim se fecha e se ira, e Deus vai conversar com ele. E Deus pergunta a ele: mas qual o propósito de tudo isso? O que é isso? Por que você está se comportando desta maneira? Se você vai fazer algo para um homem, ele não é capaz de saber, não, com que desejo você está no coração, mas quando o assunto é para mim, eu faço a leitura exata. Então, Caim, nós temos um problema. Eu sou dono do ouro e da prata, eu não preciso do seu dinheiro. Aliás, nem dinheiro era, certo? Não era um valor monetário. Caim, o que está em jogo aqui não é o que você colocou no altar, aí é o seu coração. Então, Caim, nós temos um problema, a sua postura. Nós temos um problema, a sua maneira de fazer as coisas, é ela que está errada. Então vamos fazer o seguinte: todas as vezes que o desejo de fazer a coisa errada buscar tomar de assalto o seu coração, é seu dever dominá-lo. É sua obrigação assumir o controle de suas emoções, porque todas as vezes que a oferta for para o altar, mais do que a oferta, aliás, me dá um envelope aqui, por favor, que eu fiquei falando e não peguei o meu. Mas eu só preciso que você entenda por quê. Porque apesar de entender lei de proporcionalidade, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, aquele que semeia em abundância também ceifará.
Mas se você for fiel, Ele repreende o devorador e faz abrir janelas nos céus. Tudo isso é verdadeiro. Só que meu propósito, como pastor da igreja, e é por isso que nós temos feito tudo o que temos feito aqui, porque não há propósito em transformar esse momento num momento mágico, onde você consegue um carro, uma casa, onde as portas e as janelas vão se abrir, para que você enriqueça. Ainda que a oferta e a fidelidade com trabalho e boa administração traga tudo isso para a sua vida, tem algo muito maior do que isso por detrás da oferta, que é a gratidão, a honra daquele que vai ofertar. É com esse espírito que eu queria que você ofertasse hoje, com o coração grato, porque Deus não vai olhar para a sua nota de 100, de 200, Deus não vai olhar para o seu cheque, ou para o débito automático da sua conta de 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ou se vai sair da sua mão uma moedinha. Como eu disse, ela trará uma lei de proporcionalidade, é verdade, mas antes de ser proporcional, ela precisa vir de um coração que sabe o que está fazendo. Eu sei que não foi um ano muito bom para muita gente no que diz respeito a finanças. É um grande desafio para muitos que me ouvem, mas eu quero dizer uma coisa a vocês: o nosso Deus continua onde sempre esteve, no controle de tudo. E não tenha vergonha. Eu falo isso com muita propriedade. Eu basicamente a minha vida inteira morei em Xerém, congregava lá no Bossa Nova, lá em Santa Cruz da Serra. Durante 14 anos da minha vida eu morei aqui e congreguei lá. Por muitas vezes ia para lá apenas com o dinheiro da passagem, meu e da minha esposa, com meu filho mais velho, Caio, no meu colo, e o meu mais novo, no colo da minha esposa, de terno, gravata. Muitos, eu liderei jovens lá, quase esse período inteiro, e por muitas vezes, o que eu tinha, era a menor cédula. Por muitas vezes, o que eu tinha, era aquela moedinha, que era melhor colocar uma só, porque se você colocasse duas, fazia barulho, e denunciava, certo? Mas eu nunca tive vergonha de ofertar, porque aquela era a minha realidade, era aquilo que eu podia fazer. E a Bíblia me ensinou: aquele que é fiel no pouco, aprende a ser fiel no muito. Aquele que tem vergonha de ser fiel no pouco, tem medo de ser fiel no muito. Então não se envergonhe do que você tem, porque se é a sua realidade, coloque ela nesse envelope. Por isso que eu falo que até quem não tem deve pegar um envelope, porque às vezes você não tem dinheiro, mas você tem um propósito para colocar dentro desse envelope, sabe? É Jacó chegando na terra dos parentes de sua mãe, sem nada, e ele diz para Deus: se o Senhor for comigo nessa caminhada e nessa empreitada, e o Senhor me fizer prosperar aqui, eu quero dizer ao Senhor que eu vou ser fiel a Ti. Ele resolveu ser fiel quando não tinha nada, e quando saiu de lá, saiu com uma riqueza maior do que a de seu sogro, o que indica que no envelope que não tem nada, pode ter muito mais do que naquele que tem algum valor. Então por isso, no momento que você tiver sem recursos, faça assim. Agora, se há em você provavelmente recursos, e você tem medo de colocar, isso significa que você ainda está uma fase ainda atrasado nessa caminhada. Nós vamos fazer isso hoje, colocar a sua oferta, provavelmente
você já colocou, você já ofertou aí na máquina de cartão. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento, por favor. Estenda o seu envelope. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças pela honra que o Senhor nos concede de ofertarmos. Com o coração grato, é o que nós fazemos. Recebe a nossa oferta e que ela não seja rejeitada. Em nome de Jesus, ó Deus, faça prosperar o teu povo nessa terra. Que possamos comer o melhor dessa terra, viver um incrível, extraordinário, mas sempre entendendo o valor da honra. Recebe, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Saia do seu lugar, traga aqui à frente, você do anexo aí, tem alguém aí em pé aí à sua frente. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Eu quero fazer uma reflexão com vocês rápida sobre um personagem bíblico. Já algumas eu não fiz uma vez, mas eu tenho, à medida do possível, pregado uma mensagem aqui sobre crentes de verdade, com o propósito de mostrar para nós, como igreja, que o maior desafio de pregarmos o Evangelho, na verdade, tem sido o posicionamento das pessoas que andam com Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é irretocável, ela é perfeita, mas quando nós olhamos a postura de algumas pessoas que, como nós temos o hábito de chamar, frequentam a igreja, andam com a Bíblia na mão, se chamam ou se permitem ser chamadas de crentes ou de cristãs, mas quando vemos muitas vezes a malícia, a ausência de bons costumes, de posturas inadequadas, o envolvimento com determinados tipos de comportamento, não há muita conexão entre a vida dessa pessoa e o local que ela frequenta. Não há muita conexão entre o que ela diz e o que ela faz. Pautado nisso, nós temos grandes resistências das pessoas para servirem a Deus, porque elas utilizam como munição, para atirar em nós o comportamento incorreto das pessoas. Eu quero fazer uma reflexão com vocês rapidinha sobre um dos homens que para mim foi um dos maiores homens que já pisaram nessa terra. Ele conseguiu ser um dos maiores sem ser grande. Ele conseguiu ser poderoso sem ter superpoderes, sem fazer grandes sinais ou sinais. Sua missão
foi apenas criar, educar, apresentar e ser pai. Ele foi discreto, ele foi espiritual, ele foi obediente e percorreu as diversas fases da sua vida com pouca idade, mas com um nível de maturidade extremamente grande. A Moisés, Deus entregou o seu povo. A Davi, Deus entregou o seu reino. Aos profetas, Deus entregou sua palavra. E a José, Deus entregou seu filho. Eu quero mostrar a vocês hoje um cara que foi crente. Aliás, ele e sua esposa foram as primeiras pessoas cujas quais Jesus mudou a vida, e diga-se de passagem, virou de pernas para o ar. Com certeza de forma inicialmente até não muito boa. A vida de José virou de pernas para o ar quando Maria engravidou. A vida dela virou de pernas para o ar quando ela engravida. Uma gravidez, sobrenatural. Mas eu quero só mostrar a postura desse camarada, a postura de José. Por quê? Primeiro, porque quase não se fala dele. Quase. Basicamente, nada. Há uma descrição no comportamento, na maneira de resolver as coisas, na maneira de se comportar. Quando nós olhamos para José, se não fosse a Igreja Católica denominar ou colocar sobre ele algum nível de santidade, ele basicamente não teria sido ninguém. Porque o único local que eu vejo, e mesmo assim, sem citar seu nome, na maioria das reuniões, é a Igreja Católica, que ainda coloca ele como um santo. Mas qual foi o comportamento desse camarada? Como é que ele reagia? Primeiro eu quero mostrar o José homem e como ele se comportou. Se você puder abrir sua Bíblia, vai ser 20 minutinhos, capítulo 1 de Mateus, verso 18. O 18 e o 19. 18, 19 e 20, ó. 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E ponderando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Presta atenção em mim aqui, porque eu queria mostrar a espiritualidade e a maneira que esse camarada, que tipo de homem ele era. Como esse cara costumava resolver as coisas. Desculpe a expressão cara, mas como este homem, eu quero colocar ele aqui agora como homem. Um dia José começa a notar que Maria engravidou. Desde que o mundo é mundo, José sabe, como todos nós, que para que uma mulher engravide, um ato sexual tem que ter se encaminhado. Mesmo que não tenha se concretizado, certo? Ele tem que ter se encaminhado. José se depara com esse problema. Sua noiva, com proposta de casamento, o modelo é um pouquinho diferente do nosso na atualidade, mas o que ele se depara é com um problemão. E como ele vai resolver esse problema? O texto diz que a primeira coisa que ele vai fazer é que ele não é camarada de escândalos. A primeira coisa que ele vai fazer é buscar resolver a situação, por mais delicada que ela seja, de forma a não criar nenhum escândalo.
Você pode achar que ele está preocupado com a própria imagem, pois ele seria chamado de traído, corno ou qualquer outra palavra pejorativa que você quisesse dar. Me parece que o propósito bíblico é defender, porque Deus, na sua onisciência, sabe pelo motivo cujo qual ele está tentando fazer, e isso é para preservar a vida de Maria. Eu não sei se ele pensa que Maria atraiu ou o traiu, mas que aquilo foi um acidente, um episódio isolado, aquilo que algumas pessoas, por algum motivo, no decorrer da sua vida faz, no que diz respeito a drogas, a dinheiro, a violência e a tantas outras coisas mais. Porque nós vivemos num ambiente hoje tão ruim, que basta um acidente acontecer com uma pessoa. O que você chama de acidente, pastor? Acidente é aquela traição que a pessoa fez uma vez na vida. É aquele roubo que a pessoa fez uma vez na vida. É aquele negócio ilícito que a pessoa fez uma vez. Sabe aquilo que não faz parte do cotidiano da pessoa, mas que em algum momento ela acabou sendo envolvida e fez? Isso para mim é acidente. Isso não define comportamento. Eu não sei se José pensa desse modelo, eu não sei. Eu só sei que a postura desse camarada é: eu vou resolver as coisas sem causar escândalo. Talvez respaldado por algum texto bíblico que desse a ele a informação: ai daquele para cujo qual vem o escândalo. Ainda que ele tivesse todo o direito e aparentemente nessa ocasião ele fosse uma vítima. José é um homem crente. José é alguém de referência, porque pior que sejam as coisas, ele não quer criar alarde, ele não quer criar escândalo, ele quer que as coisas se resolvam de uma forma branda, até mesmo para o culpado. É alguém que me parece tem um coração bem misericordioso. Segunda coisa que me inspira nesse camarada como homem, verso 20, ali está escrito, projetando ele isso. Em algumas traduções, ponderando ele nessas coisas. Essa exposição me indica que José é um homem que não toma decisões em ambientes mentais desgovernados. José é alguém que pondera, que ele está avaliando o que aconteceu, que ele está observando, os fatos. Ou seja, ele pondera antes de resolver, antes de responder de ímpeto, antes de fazer no estímulo do momento, onde casamentos acabam, onde assassinatos acontecem, onde comportamentos ruins acabam se instaurando. José é alguém que pondera. Ou seja, como homem, ele me dá duas grandes lições. Uma, é alguém que quer resolver as coisas de forma pacífica. E dois, ele é alguém que não resolve as coisas no fogo do momento. Grande parte dos problemas que temos, normalmente, acabam acontecendo naquele momento em que perdemos o controle da situação e falamos o que não devia, e fizemos o que não devia, e nos comportamos como não devia, fomos onde não devíamos, e aí o problema se instaura. Segunda coisa que eu acho que vale a pena olhar para José como crente, é Lucas, capítulo 2, verso 1. E agora eu vou olhar ele como crente, mas não mais como homem. Eu quero olhar no ângulo que o texto está me mostrando. Capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Preste atenção, eu quero olhar agora para um cara, para um José cidadão, cidadania, sabe? Aquilo cujo qual o voto, nos faz cidadão. E tantas outras coisas, ainda que muitos não foram às urnas,
ainda que muitos votaram em branco, ainda que muitos se abstiveram-se da oportunidade de se manifestar como cidadão, talvez por causa das opções tão reduzidas, de um ambiente tão pessimista e corrupto, a tal ponto, certo, que você abriu mão até mesmo de ter alguém para cujo qual você vai orar, certo? Porque se você não escolheu ninguém, provavelmente você está orando pela escolha do outro, talvez para se eximir de responsabilidade. Eu quero dizer a você que o crente de verdade, e esse é um grande desafio, até para mim mesmo que vos falo, porque é muito fácil eu falar de alguém com uma caneta num ambiente de corrupção, quando eu compro uma peça de um carro, que eu não sei qual é a procedência. É muito fácil eu falar de uma corrupção em alto escalão, mas quando eu compro um DVD pirata, ou quando eu compro alguma coisa que não é, mas se é corrupção lá em cima, ninguém tem direito de falar de mim. Beleza, o grande problema é que isso também não dá direito a você de falar de ninguém. O grande desafio que temos hoje também para olhar para crentes é a sua postura e seu posicionamento como cidadão, sabe, como vizinho, como alguém que faz parte de uma sociedade. Eu olho para esse camarada, presta atenção, a mulher dele está grávida de 8 para 9 meses, César Augusto lança um decreto de que todos devem ser contados na sua cidade natal. Ele mora em Nazaré, sua carpintaria está lá, mas ele vai para Belém. Muito bem, você quer usar o texto que diz que Jesus tinha que nascer em Belém? Não é disso que eu estou falando agora, eu estou falando de um cara que é cidadão. Ele não está indo para lá para Jesus nascer, ele está indo para lá para cumprir uma obrigação. Você está entendendo? Nós como crentes, se queremos levar Deus a sério, nós temos que cumprir os nossos compromissos de cidadania. Nós temos que ser um cidadão impecável. Deixa eu falar de coisa que nós fazemos aqui, só para atualizar, porque parece que nós nem estamos incluídos. Você já saiu da Vila do Sazzi para vir para Xerém? E é difícil, porque o certo é você ir lá no posto de saúde, mas tem um negócio tão fácil, não precisa falar que você fez e nem rir, até porque eu não posso ver, mas aí tem um negócio que faz assim, que bandalha, nós não faz, mas nós vê os outros fazer. Eu não posso me deter muito num ponto só, mas só queria que você pegasse essa carapuça, sabe, de melhorarmos a nossa postura, porque é isso que esse cara faz. Ele vai obedecer uma determinação. Ele tinha, tudo bem que não tinha como justificar, mas ele não precisava ir se não quisesse, mas ele foi para cumprir. E eu quero mostrar aqui um crente cidadão. Vamos lá, para a gente adiantar, ainda no capítulo 2 de Lucas, no verso 22, diz assim: passados os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, como está escrito, ou conforme está escrito na lei do Senhor. Presta atenção que agora o cara não é um cidadão, ele não é simplesmente um homem, agora ele é um religioso que tem compromisso com aquilo que professa de fé. Eu não consigo entender, me perdoe, e vocês sabem, eu não recebo salário da igreja, não que seja contra isso, certo? Não é nada disso, mas eu só quero que você, não é por causa disso que eu vou falar, mas eu não consigo entender esse povo que serve a Deus, mas não é ofertante, não é dizimista, não tem compromisso com nada, nada. Eu estou olhando para um camarada, filho dele nasceu, sim, o comprometimento, certo? Cessou a purificação, que é dele, que é da mulher, da esposa, ok? Que é do menino do nascimento, que é da esposa. O que ele faz? Conforme dita
tanta a lei daquilo cujo qual ele acredita. José para mim é crente, porque ele cumpre aquilo cujo qual ele diz acreditar. Tem algum problema no nosso discurso que não está conectado com o nosso comportamento, e eu falo disso, não estou colocando vocês contra a parede não, porque eu estou pregando para mim mesmo, porque a hora que você me vê fazendo algo, você também pode virar para mim e falar: pô pastor, que exemplo o senhor está dando? Eu pego um camarada agora, olha só, ele está cumprindo suas obrigações como homem, é verdade, sua postura de como resolver e equacionar seus problemas, sua postura como cidadão, como se comportar diante de uma vida, certo? E de um ambiente de sociedade. E agora nós olhamos aqui também o compromisso que ele tem como religioso. Mas quando eu olho para ele, Lucas, ainda no capítulo 2, no verso 44, pô pastor, o senhor não vai sair de Lucas 44, 2, ou de Lucas 2? Pois é, a história desse camarada é tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequena, que só fala, basicamente, Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 2. José é alguém que sua história não foi nem para o capítulo 3. Parece, talvez se isso fosse no Velho Testamento, o chamaríamos de profeta menor. Mas quando eu olho para a vida desse camarada, preste atenção, no verso 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Preste atenção, olha o que é um cara crente, homem, cidadão, religioso. O filho dele desapareceu, Jesus está sumido, 3 dias, 3 dias, ninguém sabe onde é que ele está, mas a maneira, e aí eu tenho que colocar Maria, é fácil entender porque esse casal deu certo, porque é uma mulher que ouve o que Deus tem a dizer, é casada com um cara que ouve Deus. Quando um homem que ouve Deus se une com uma mulher que ouve Deus, o negócio é diferente. O problema é que hoje vemos uma mulher que ouve Deus casada com um cara que não ouve Deus, ou um cara que ouve Deus é casado com a mulher que ouvia Deus. Porque quando um homem como esse aqui ouve Deus, é casado com uma mulher que ouve o que Deus tem a dizer, o negócio vai para outro nível. O que eu quero mostrar aqui é um cara que é parceiro, um cara que é amigo, que está junto. Está junto. Olha, eu posso falar para você, Mary está aqui? Não podia confirmar, mas depois você pode perguntar a ela. Uma das maiores reclamações da minha esposa durante muito tempo foi: você não é meu amigo, Cláudio. Você faz as coisas sozinho, você toma as decisões. Minha mulher por muito tempo se queixou disso. Eu gosto de olhar, e para mim esse é um cara que é um exemplo, e me mostrou muito a maneira com que ele vai. Maria está grávida, é verdade, podia ter deixado ela na casa da mãe dela, na casa da mãe dele, num ambiente onde Maria pudesse dar à luz. Você quer usar o texto bíblico para defender que ele tinha que nascer em Belém? Não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo a parceria de uma mulher grávida, andando no lombo de um animal ou a pé, fazendo uma viagem com seu marido, porque era parceira, sabe? Chega num ambiente onde não tem conforto, não há confusão, não, sabe? Estava fazendo uma viagem, naquela viagem provavelmente o ambiente onde os dois iriam se abrigar não era o adequado nem para uma mulher, né, que não estivesse gestante, ainda mais uma num ambiente para dar à luz. Mas sabe como é que os dois estavam? Juntos. Agora Jesus sumiu 3 dias, como é que eles se resolvem? Juntos. José e Maria e Deus. José, Maria e Deus, quando Maria engravidou. José, Maria e Deus. Vou mostrar a vocês quando uma viagem tem que ser feita às pressas.
Eu gosto das fases da vida deste homem, porque tem hora que ele é marido, sabe? E me deixa muito triste quando eu ouço alguém dizer que José não merecia ter Maria como mulher, não merecia se deitar com Maria para ter um filho. Me deixa triste quando eu vejo os católicos, muitas vezes, os religiosos, né? Não vou falar católico aqui não, que parece que eu estou... E não é isso, eu tenho um apreço muito grande, mas quando eu olho para uma visão que me parece que há uma desonra em Maria, e se deitar com um homem do nível de José, isso me entristece, porque eles eram tão amigos, tão parceiros, tão capazes de resolver as coisas de uma forma tão linda, que o relacionamento entre os dois era algo extraordinário. Quando eu olho para isso, eu vejo um excelente marido, mas já mostrei a você ele como homem, enfrentando seus medos, suas adversidades, como cidadão, cumprindo suas obrigações, como religioso, fazendo aquilo que acreditava, como companheiro e amigo e parceiro. Mas agora eu quero te mostrar mais uma das facetas desse moço, ainda no capítulo 2 de Lucas. Como eu disse, fica difícil de sair de lá. Verso 13, Lucas, capítulo 2, verso de número, espera um minutinho, deixa eu ler o 22, espera aí que eu anotei errado, só um minuto, por favor. Capítulo 2, aí é Mateus, eu falei Lucas, por isso que eu estava errado aqui, perdão. É Mateus capítulo 2, verso 13. Preste atenção. Tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Preste atenção, que agora eu quero falar do José que é pai. Agora não é marido, agora não é simplesmente um cidadão, um religioso, ou um homem lidando com os desafios. A hora agora é de se comportar como pai. Seu filho está em perigo. É isso. O menino está em perigo. Ele está em Belém de passagem. Ele só foi para cumprir uma obrigação de cidadão. Assim que terminar, suas ferramentas estão em Nazaré. Sua carpintaria está em Nazaré. Seus clientes estão em Nazaré. Nazaré é o ambiente de sua subsistência, é onde ele tira seus recursos, é onde ele ganha o dinheiro para sustentar a Maria e agora para sustentar Jesus. É para lá que ele deve ir. Sim. Mas o anjo aparece e diz para ele: agora não é hora de pensar em dinheiro, agora não é hora de pensar em empresa, em trabalho, agora é hora de ser pai. Agora é hora de pegar um pouco do seu tempo para proteger esse menino, porque estão tentando matá-lo. E José, ele toma um posicionamento de pai, depois de ser tanta coisa. Não podia ser diferente. Deus não poderia entregar seu filho para que se comportasse, né? Ou nas mãos de alguém que se comportasse de outra forma que não fosse essa. Agora, José vai para o Egito, e quando ele recebe a notícia que Herodes morreu, ele volta. E quando ele volta, não volta, certo? Mas para o mesmo lugar. O propósito agora
era a de agir como pai, de proteger. Ele educou, ele apresentou. Jesus era tão filho de José, pelo menos José tratava assim, que todo mundo que via Jesus, quando Jesus dizia quem era, você sabe o que as pessoas diziam? Não é este o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de José e de Maria? Porque ele soube ser pai. Esse cara para mim é um exemplo. Por tudo isso, 2 capítulos em Mateus, 2 capítulos em Lucas, e ele sumiu. Ninguém fala mais dele. Eu acho que o grande desafio nosso como crente, falo isso de mim mesmo, em meio às minhas crises, as minhas adversidades, os meus problemas, aquilo que eu vivo. Eu estava conversando com o Alex, lá no meu gabinete, falando que a minha última postagem em rede social foi dia 15 de setembro. E eu fico olhando, e olho muito para a minha vida, porque eu sou pastor. E fico pensando, que tipo de crente eu sou? Que tipo de cidadão eu sou? Que tipo de patrão eu sou? Que tipo de marido eu sou? Que tipo de filho eu sou? Que tipo de amigo eu sou? A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo e vede se não está reprovado. O ano está mudando, gente. E todas as vezes que muda o ano, nós temos a oportunidade de levar nossa vida para um próximo nível. Eu queria que você pensasse em que nível você está e para onde a vida está te conduzindo. Que possamos sair desse ambiente caótico. Uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um colaborador melhor da empresa, um cidadão melhor. Porque nós estamos aqui nesse mundo para melhorar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você entendesse que no exemplo deste homem nós recebemos grandes lições da palavra de Deus. Que possamos ser escandalosos ou discretos, é uma opção que nós temos. Que nós possamos, ou nós podemos nos comportar como um cidadão, como uma pessoa de bem, ou não. Com uma religiosidade verdadeira e saudável, ou não. Como um amigo da nossa casa, da nossa esposa, do cônjuge, como um pai. Se queremos visibilidade, como é o que está na moda, ser visto. Eu não sei em que fase da vida você está. Eu sei que ela precisa ficar para trás para você ir para a próxima. E a próxima traz consigo mais maturidade. Sua próxima fase vai deixar um pouco a sua infantilidade, o seu descontrole. A sua próxima fase vai fazer com que a sua credibilidade cresça. A credibilidade da igreja que você frequenta, ela vai crescer por causa do seu posicionamento. A credibilidade do casamento como instituição vai crescer por causa da sua postura.
O interesse dessa nova geração em ter filhos vai aumentar ao olharem para os seus. Nós precisamos mandar uma mensagem para o futuro. O futuro está aguardando os mensageiros que, com suas decisões, escolhas e atitudes, faz com que pessoas vislumbrem um país melhor, uma nação melhor, um mundo melhor, uma igreja melhor. Pai, muito obrigado a Deus por sua misericórdia, por sua longanimidade. Em nome de Jesus, pedimos perdão por nossas falhas, por mancharmos muitas vezes o teu nome, Jesus, o nome da igreja, por mancharmos o nosso casamento, o nome de nossos pais. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos para a próxima fase, onde a credibilidade vai ser vista, onde o teu poder, a tua misericórdia, o teu cuidado, onde as pessoas vão olhar e diz: vai ali um homem de Deus, vai ali um cidadão, vai ali um pai, um esposo, um crente de verdade. Leva-nos aos nossos lares, ó Deus, e que muito mais do que um belo discurso, tenhamos uma vida recheada de atitudes e de comportamentos, onde o teu nome seja glorificado. Te damos graças porque estamos chegando no final do ano com vida, e sabemos que muitos não conseguiram chegar até aqui. Pedimos a tua misericórdia para com as famílias que perderam seus entes queridos. Continua conosco, Senhor. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe. Eu te aguardo amanhã a partir das 22. Também teremos